Primeiramente, boa noite a todos, né? E agradecer a participação dos colegas, né, nos prestigiando nosso Instituto de Ensino, Pesquisa e Saúde, que vamos dar abertura a várias lives, né, com o marco dessa live de estado inflamatório crônico e alimentação com o doutor Disseu, que todos nós... Eu vou apresentar, mas não precisa de tanta apresentação, não é isso? E viram outras lives com abordagem dentro de saúde, né, nesse assunto, que é um assunto de interesse de todos os nossos colegas, todos da classe médica. E doutor Disseu, todo mundo, a maioria já conhece, ele é médico formado na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, atualmente na UPE, especialista em clínica médica, acupuntura e homeopatia e clínica da dor. É lotado no ambulatório de clínica médica do Hospital das Clínicas, da UFPE, e supervisor da residência médica em acupuntura do HC UFPE, coordenador do ambulatório de tratamento da dor também da UFPE, e responsável pela cadeira de bases do tratamento da dor na UFPE, responsável pela cadeira de base de acupuntura na UFPE, e diretor-presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde, que muitos conhecem, fazem parte já de nossos cursos. E aí eu vou passar a palavra ao doutor Disseu para iniciar a palestra dele de estado inflamatório crônico e alimentação. Todos se lembram já, muitos já tiveram a oportunidade de ler o seu livro, né, um sucesso, sobre a alimentação na gênese e na cura das doenças. Então, vou passar a palavra ao doutor Disseu. Um abraço em todos. Tudo bem? Bom, boa noite a todos. Como a doutora Elba falou, essa é uma primeira live de uma sequência que nós pretendemos implementar de temas relacionados à dor, cultura, alimentação, saúde de uma forma geral. Então, bom, já são 7h30. Então, eu vou só entrar aqui no chat, todo mundo me escutando direitinho. Tá, tudo bem. Tá bom. Bom, essa plataforma, ela não permite perguntas a viva voz. Então, vocês, no decorrer da apresentação, se desejarem, vocês podem ir colocando suas perguntas no chat e depois eu vou responder a todos vocês. Tá? Essa apresentação deve demorar, em média, 1h10, 1h20. Os primeiros 15 minutos eu vou dedicar exclusivamente a falar sobre inflamação. Eu sei que a maioria dos colegas aqui presentes já domina perfeitamente esse tema. Mas temos colegas de várias especialidades, também temos pessoas de outras áreas de saúde. Então, eu vou fazer uma apresentação sobre a inflamação, obviamente a inflamação aguda. Depois vou estabelecer um paralelo da inflamação aguda com a estado de inflamação crônica. Isso deve incluir em média 15 minutos. Depois eu vou falar sobre as evidências, os estudos científicos que relacionam processo inflamatório crônico, hábitos de vida, como sedentarismo, alimentação e estresse. E no término, que vai ser a última parte, eu vou falar assim, proposta de tratamento para tentarmos tratar esse estado que hoje compromete grande parte da população. Já vi, apresentei vários colegas, amigos, e eu agradeço o prestígio de todos que estão dando essa apresentação. Bom, a inflamação, todo mundo sabe, é um processo de reação orgânica, alguma forma de lesão tecidual. Qualquer trauma, qualquer lesão química, calor, bactérias, vírus e outros, né, gera um processo inflamatório. Em resposta a isso, essas agressões são liberadas diversas substâncias pelo tecido danificado, então, resultando em significativa alteração da região afetada. Então, isso é inflamação, é um conceito de inflamação.
Todos vocês sabem que a inflamação se caracteriza por quê? Vasodilatação, aumento da permeabilidade dos capilares, coagulação do líquido nos espaços intersticiais, migração de granulócitos e mastócitos para os tecidos e dilatação das células teciduais. É sobre isso que a gente vai começar a falar e, no término dessa primeira parte, nós vamos revisar esses conceitos aqui em cima já de um conteúdo mais embasado. Bom, primeiro vamos revisar os principais agentes relacionados à inflamação, que são nossos leucócitos, as células brancas, né? Que todos nós conhecemos, são os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfócitos e monócitos. São essas células, né, que modulam grande parte de todo o nosso processo inflamatório. Algumas têm grânulos. Esses grânulos são produtores de substâncias, como histamina, badicininas e outros. Eu vou falar isso mais na frente. E o que são os monócitos? Se lembra que monócitos são células grandes que têm apenas um núcleo e eles têm a função de quê? De fagocitar. A hora que o seu organismo é invadido por um micróbio, uma bactéria, um vírus, eles vão lá e fagocitam o micróbio. Então, isso é uma das funções do monócito. Mas vocês vão ver que, além dessas funções, eles também têm outras funções de produzir uma série de substâncias que participam do processo inflamatório. Após eles são produzidos da medula, após sua origem de diferenciação, eles movem para a corrente sanguínea, ficam nela horas até migrarem para os tecidos. Então, os monócitos se transformam em macrófagos, que são esses macrófagos que vão lá e englobam a partícula patógena, certo? Eles recebem vários nomes de acordo com onde eles estejam localizados. Aqui mostrando, essa imagem mostra que o monócito, ele migra, passa pela membrana aqui, por diapelese, e se transforma em macrófago. Esse macrófago é um elemento que vai fagocitar restos celulares, fagocitar bactérias e fagocitar vírus. Aqui está um monócito, né? O seu núcleo único. Aqui está mostrando já o macrófago, que está mostrando a imagem dos macrófagos envolvendo um antígeno, né? Tentando fagocitar o antígeno. Quais são os leucócitos? Os neutrófilos são leucócitos que apresentam núcleo segmentado aqui. Apresenta esse núcleo segmentado. Em 2 a 3 lóbulos possui grânulos. Esses grânulos produzem substâncias. Suas principais funções são a fagocitose e oposonização. Oposonização é uma maneira de tornar o patógeno mais acessível à fagocitose. É como se você passasse um melzinho no antígeno para que o neutrófilo, o macrófago, fosse lá e pegue e fagocite essa substância. Então, são neutrófilos ou segmentados, né? Os eosinófilos, eles não têm muita ação fagocitária no processo inflamatório, mas eles são muito ativos nas infecções parasitárias. Se você tiver parasitose intestinal, tuberculose, ectozoomose, existe uma grande ação dos eosinófilos sobre esses parasitas. Os basófilos são leucócitos que apresentam núcleo em forma irregular, sem divisão em lóbulos e também possuem grânulos. Esses grânulos produzem substância. A principal função dos basófilos é a liberação de diferentes mediadores, como a histamina, os leucotrienos e as prostaglandinas. Logo em seguida, nós falaremos sobre todas essas células, sobre essas substâncias produzidas por essas células. Como é que elas agem no processo inflamatório? Eu estou falando tudo isso porque depois a gente vai ver assim, quão grave é atualmente a existência de um processo inflamatório crônico. O percentual enorme das pessoas hoje convive com esse processo inflamatório que gera muitas doenças. E algumas delas já nascem de um processo inflamatório agudo não resolvido. Linfócitos. Nós falamos agora de todos esses mediadores, todas essas células aqui, que elas produzem o quê? Elas agem diretamente no parasito, né? Fagocitando,
ou produzindo substâncias que ajudam nessa fagocitose, mas nenhuma dessas outras produzem anticorpos. Só quem produz anticorpos são os linfócitos, certo? Eles receberam esse nome porque eles foram descobertos na linfa, certo? Então, são os linfócitos, né, que tem o linfócito B, o T e as células NK, né, que são os matadores, né, em série. Então, são esses linfócitos que produzem anticorpos. Então, eles são responsáveis pela imunidade celular e pela imunidade humoral, ou seja, de todos esses elementos que nós falamos, só o linfócito que produz anticorpos. Certo? Aqui o linfócito B, que participa do processo de imunidade celular, o linfócito B, que participa do processo de imunidade humoral, e os NK, né? Eles têm uma ação contra vírus e bactérias, mas também lembrar que ele tem uma ação importante como células cancerosas e células infectadas. Eles vão lá e tentam destruir essas células infectadas. Obviamente, onde é que circulam essas células todas, né? Onde é que circulam esses elementos? Obviamente que eles circulam dentro do vaso. Aqui está um vaso sanguíneo, um capilar, mostrando os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. E aqui está a parte líquida do sangue. Certo? E como é que mediante um processo, uma agressão, uma infecção, uma lesão tecidual, como essas células elas chegam na periferia? Está mostrando outra imagem, leucócitos, aqui está mostrando o endotélio, e esses espaçozinhos aqui entre elas. Então, esses elementos do sangue aqui dentro, ó, passam pelos pequenos poros por diapedésio. Imaginando que isso aqui é o macrófago, esse macrófago vai sair da célula, né? Vai sair do vaso, vai chegar nos tecidos e imagina que isso aqui é uma bactéria, um vírus, ele vai fagocitar isso aqui e vai destruí-lo, certo? Esse seria um dos primeiros momentos do controle da infecção, que é realizado pelos monócitos, que transformam-se em macrófagos. E quais são as principais substâncias liberadas no processo inflamatório? Bom, a histamina, bradicilina, serotonina, prostaglandina, citocinas, interleucinas, complemento, né, produtos do sistema de complemento e produtos do sistema imune. Vou falar de algumas delas para você. Então, esses são os principais mediadores químicos da inflamação, falando a mesma coisa que essa aula vai ficar gravada, quem quiser depois rever esses slides, aqui tem os mediadores e aqui tem as fontes. A histamina, mastócito, basófilo, plaqueta, serotonina, plaqueta, e assim por diante. Aqui mostra os mediadores e aqui mostra as fontes de onde eles são produzidos. Lembre-se que a histamina é uma das primeiras substâncias produzidas quando o processo de agressão ou de infecção. Você sabe que ela tem uma grande ação vasodilatadora, né? Então, e essa vasodilatação gera o quê? Edema, vermelhidão, coceira, entre outros. Então, quando você se instala um processo, uma agressão qualquer, os mastócitos e outros elementos do sangue vão liberar a histamina. A histamina, o que ela faz? Ela dilata o vaso. Por que dilata o vaso? Porque a inflamação aguda é o processo de proteção. Ela dilata o vaso exatamente para chegar mais sangue naquele local. De outra forma também, a histamina ela aumenta a permeabilidade capilar. Então, ela permite que as substâncias passem mais fácil do capilar para os tecidos. Então, ela gera dilatação, permite que substâncias passem com mais facilidade. É por isso que quando você tem uma lesão, uma inflamação, fica vermelho, fica quente, porque o sangue migra para aquele local, e fica mais úmido, porque há uma migração de líquido passando com mais facilidade pelos capilares. Todo mundo sabe também da grande influência da histamina sobre os processos alérgicos, né? Você tem uma lesão X, uma alergia, a histamina aumenta muito, gera todo aquele processo periférico, por isso que nós lançamos mão dos chamados antihistamínicos. Aqui está mostrando um mastócito liberando a histamina, tá vendo? Isso aqui é a histamina sendo liberada. Obviamente que isso acontece quando, em estado normal, não ativado, ele fica quietinho, mas quando ele
mediante o processo de agressão, ele começa a liberar a histamina. Outro grande vasodilatador é a bradicinina, né? Que ele também age na permeabilidade dos vasos, facilita a migração dos leucócitos. Então, quanto mais permeável for os vasos, mais leucócitos chegam naquela região. A bradicinina, ela não é produzida só pelas células do sangue, não, ela é produzida principalmente pelos tecidos. Lembrar também, vou mostrar no fim dessa primeira parte, que a bradicinina também é uma grande estimuladora das terminações nervosas livres. É por isso que, quando você tem um processo inflamatório, você gera dor. Mas no fim eu vou mostrar um slide específico para isso. A serotonina, lembre que a serotonina também é uma amina vasoativa, ela também é um grande vasodilatador. Lembre-se vocês que quando, por exemplo, a pessoa está com uma cefaleia intensa, usa-se muito dos triptanos, como o sumatriptano, que é o Sumax. O que eles fazem? Eles inibem a ação da serotonina e isso gera uma vasoconstricção, e por isso minimiza a dor. Então, a serotonina tem uma ação muito parecida com a da histamina, também ela age como um modulador da dor também. Lembrar, a espécie reativa de oxigênio, os chamados radicais livres, nem sempre são negativos. Em determinados momentos, eles estão num processo inflamatório, o organismo lança a mão desses radicais livres para que eles possam levar a agredir os fatores patógenos. Só que quando esses radicais livres se acumulam em grande concentração, eles geram um estresse oxidativo, geram lesões endoteliais graves, nós falaremos isso em seguida. Lembrar também o óxido nítrico, que é um gás, certo? E os macrófagos utilizam como metabólito citotóxico, visando destruir micro-organismos e células neoplasmas. Então, o óxido nítrico, no processo inflamatório, ajuda a aumentar essa vasodilatação. Para quem faz acupuntura, é bom lembrar que quando você insere uma agulha de acupuntura, por exemplo, em uma pessoa que está com a síndrome dolorosa miofascial, está com os músculos contraturados, isquemiados, você insere a agulha de acupuntura, um dos mecanismos periféricos é a liberação do óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai aumentar a vascularização daquela região e diminuir a isquemia, minimizando a dor. E alguém está perguntando, e cadê as prostaglandinas? Um dos elementos formados durante o processo inflamatório são as prostaglandinas, né? Pela via da circooxigenase e da via da lipooxigenase. Os anti-inflamatórios agem exatamente aqui. Toda vez que você tem um processo inflamatório, ou na maioria das vezes, você tem alguma lesão tecidual. E quando você lesa o tecido, você libera o ácido araquidônico. Por uma cascata de eventos, várias modificações moleculares, vocês formam as prostaglandinas, as fosfaciclinas e os tromboxanos pela via da circooxigenase. Aí você forma a COX-1, a COX-2. Quando você prescreve um anti-inflamatório, ele vai agir bem aqui, ó. Ele vai inibir a COX-1, vai inibir a COX-2, e como as prostaglandinas, principalmente, são grandes geradoras de dor, você vai minimizar a dor, né? Aqui está mostrando a lesão a liberação do ácido araquidônico, aqui ácido araquidônico, via da circooxigenase, formando a prostaglandina, formando leucotrienos. Eu vou falar sobre leucotrienos especificamente, que isso é um capítulo bem à parte, né? E as citocinas, né? O que são citocinas? São proteínas que modulam a função de outras células que são produzidas dentro da célula, certo? São produzidas por diversas células, mas principalmente por linfócitos e macrófagos acivados. As citocinas exercem incontáveis funções. Agora, na época do coronavírus, que nós estamos passando, só se falava muito de tempestade de citocina, ou seja, as citocinas são esses elementos formados quando no processo de infecção, de inflamação ou de agressão orgânica. Só que em grande quantidade, eles fazem muito do que o vírus da coronavírus fez, né, gerando lesões inflamatórias, infecciosas graves, tromboses, etc. Certo? E as citocinas, para agirem, ela depende de ligação específica. As citocinas têm receptores específicos. A célula tem que ter um receptor para a citocina para agir. Aqui, ó. Aqui está mostrando o estímulo, produção da citocina, a célula-alvo aqui, ó. A citocina vai se acoplar a um receptor e vai exercer a sua função.
essas citocinas são de enorme importância. Nós vamos ver quando chegarmos na parte da inflamação crônica, o quanto essas citocinas são importantes. As citocinas são produzidas por macrófagos, granulócitos, linfócitos, células endoteliais, fibroblastos. Muitas células produzem as citocinas porque elas são de enorme importância em vários sítios orgânicos. E o que é uma interleucina? Interleucina é o nome genérico dado às citocinas produzidas por linfócitos T estimuladas. Também é produzida por outras células, manócitos, macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. Existem pelo menos 16 tipos de interleucina. Interleucina 1, 2, 5. Algumas são pró-inflamatórias e outras são anti-inflamatórias. Aqui está mostrando a tempestade de citocina, tá vendo? Isso aqui era mais ou menos o que acontecia, ou que acontece ainda no coronavírus, onde, na tentativa de defender o corpo da invasão do coronavírus, o corpo produzia ou produz uma quantidade enorme de citocinas, e essas citocinas acabavam comprometendo o rim, comprometendo o pulmão, gerando um processo inflamatório grave no pulmão. Quando você gera um processo inflamatório também, você altera a coagulação, dá um tromboembolismo e todas aquelas disfunções que você já conhece. Certo? E complemento, o que é o complemento? C3, C4, C5, né, que nós às vezes solicitamos, um conjunto de proteínas séricas que atuam de maneira altamente regulada em diferentes tipos de reações imunoinflamatórias junto aos anticorpos. Então, o complemento é um grupo de proteínas que é ativada durante o processo inflamatório infeccioso e ela participa de várias instâncias de combate à infecção, fagocitose, oposodização, quimotaxia dos leucócitos, certo? Ela realiza muitas importantes funções, é o sistema complemento. E pergunta, por que uma pessoa que tem inflamação tem dor? Preste atenção essa imagem aqui, ó. Aqui ela mostrando um tecido lesado. O tecido lesado libera bradicinina, libera prostaglandina, mostrando também aqui ó. Isso aqui libera neuropeptídeo, a substância P é o neuropeptídeo. O peptídeo, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, é outro neuropeptídeo. E elas vão agir exatamente sobre as fibras C, que são fibras sensíveis a estímulos químicos, certo? Então, essa substância liberada, inclusive a própria histamina liberada pelo mastócito, vão ativar, então, os nossos tecidos, na intimidade dos nossos tecidos, no nosso endotélio, existem incontáveis terminações nervosas que interpretam, traduzem, transduzem a informação dolorosa e mandam para o sistema nervoso central. Então, essas substâncias são liberadas no decorrer do processo inflamatório agudo e que vão levar à informação dolorosa. E por que tem que doer? Porque a inflamação é um alerta. Se cuide. Certo? Então, vou mostrar o mesmo conceito do começo. Por que gera vasodilatação? Porque libera bradicinina, porque libera histamina. E libera para quê? Para fluir mais sangue para os tecidos. Aumenta também a permeabilidade dos capilares para migrar mais leucócitos para aquele local. Também o fator de agregação plaquetária de ativação plaquetária libera mais plaqueta naquele lugar. Por quê? Para controlar mais aquela infecção, para limitar, para que ela não se espalhe. Só que na questão do coronavírus, ela acabava gerando muitos problemas. Também ocorre migração de granulócitos e mastócitos e também ocorre dilatação das células teciduais. Daí no processo inflamatório, nós temos calor, rubor, dor, edema nos tecidos e aquela umidade aumentada. Certo? Aqui, esse gráfico, terminando essa parte aqui, mostra exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui é um capilar, né? Aqui está mostrando as plaquetas, os monócitos que são ativados por os macrófagos. Os macrófagos, além de produzir outras substâncias químicas, como a citocina, por exemplo, eles vão lá e fagocitam o micróbio. Os linfócitos B, linfócitos T e o NK vão lá responsáveis pela resposta imune, através da função dos anticorpos, né? Os mastócitos vão produzir histaminas e outros. Aqui, no decorrer da inflamação, são produzidas o sistema complemento com várias funções, certo? Os polimorfos nucleares, que vai também fagocitar e eliminar os elementos mortos.
próprio endotélio. O que é o endotélio? O endotélio é essa parte mais interna dos vasos sanguíneos. O endotélio produz óxido nítrico, citocinas e outros, certo? E qual é o objetivo da inflamação? É reparar o tecido, levar mais sangue para o tecido, levar mais elementos do sangue, levar tudo aquilo para reparar. E a ideia final é liberar também fibroblastos, reparar o tecido e o tecido ficar curado. Esse é o objetivo da inflamação aguda, certo? O grande problema é que nós estamos vivendo isso hoje, ó, inflamação crônica de baixo grau, que agora vamos entrar no objetivo da nossa aula. Então, essa inflamação crônica de baixo grau, isso é gravíssimo. Hoje, as pessoas estão convivendo com isso. O número de doenças geradas por essa inflamação crônica de baixo grau é enorme. Né? Faz uns 10 anos que se começou a estudar isso mais a fundo. Então, quando esse tecido, você imagina que, de repente, esse processo que nós falamos, de alguma forma, terminou o processo agudo, ele não é desligado. Imagina que você, pelos seus hábitos equivocados de vida, inatividade, alimentação e outros, você mantivesse todo esse sistema inflamatório funcionando, mesmo que não seja com toda a sua magnitude. Obviamente que isso gera uma série enorme de complicações. Esse tecido inflamado perde sua função. Aí surgem doenças crônicas, metabólicas, degenerativas. Além do mais, esse processo inflamatório crônico, ele pode agravar fenômenos inflamatórios pré-existentes ou predispor a novas agressões orgânicas. Foi exatamente o que aconteceu agora com o coronavírus. O coronavírus contou um monte de pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, inflamadas, né? Aí, quando ele chega, causa todo aquele choque inflamatório enorme, infeccioso também, uma dessas pessoas foram óbitos, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar em seguida. Hoje, sabe-se, ninguém tem dúvida disso aqui. O bio começamos a estudar alimentação há muitas décadas, desde o tempo da residência, quando nós fazíamos residências, nós já sofremos um pouquinho na residência, porque diziam assim, se ele for para o sol, ele vai para o sol fazer fotossíntese, né? Aquelas conversas, ele leva a menina para o mato, come a moita e deixa a menina, sabe? A gente sofreu muito com essas histórias, e na hora do almoço ofereciam para a gente carne. Então, mas a gente sempre teve a consciência de o quanto a alimentação é fundamental no equilíbrio físico, orgânico e emocional das pessoas. E hoje, os estudos das últimas 3 décadas, principalmente, já vieram a testar que alguns alimentos, como a gordura saturada, gorduras trans, fritura, esses alimentos ultraprocessados, cheetos, pipos, salgadinhos, biscoitinhos, carne vermelha é uma catástrofe, alimentos cozidos com muita alta temperatura, embutidos, comprovadamente cancerígenos, ingestão excessiva de ômega 6, açúcar refinado, para falar sobre ele, é um elemento estranho ao organismo. Os óleos refinados, coco, dendê e palma, que são óleos, embora de origem vegetais, eles são saturados, né? Então, no âmbito da questão da alimentação, surgem muitos modismos todo ano, né? Todo ano temos muitos modismos. O último foi o coco, né? As pessoas usavam óleo de coco para emagrecer, para ficar mais bonito, para calo seco, amor contrariado, tudo se usava o coco, óleo de coco. Os estudos vieram mostrar que a maioria disso não tem nenhum fundamento científico, certo? Vou falar um pouquinho desses alimentos. E tudo acontece aqui, ó. A pessoa fala assim, eu comi mal, fez mal meu filho. Não faz mal o filho. Quando você come alguma coisa que faz mal, quando você se intoxica, o que vai acontecer é que você vai adoecer a sua célula. Quando você come um aditivo químico, um corante, um aromatizante, ele vai agir na sua célula, doutores. E essas substâncias são substâncias estranhas para a gente e estranhas para nossas células. Grande parte dos corantes, por exemplo, são derivados do petróleo. Estão nesses alimentos ultraprocessados e nós colocamos isso para dentro. Como é que nossa célula vai reagir? Eu peguei essa imagem aqui, ó. Imagina uma célula bombardeada diariamente por benzopireno, corantes, sulfitos, que sulfito é terrível, gordura saturada, gordura trans,
glutamato monossódico, grande gerador de cefaleia, lesões neurotóxicas. Os adoçantes, no livro que eu escrevi uma parte só sobre os aditivos químicos, falei sobre todos os adoçantes. Desses adoçantes, nenhum presta. O único adoçante que eu procurei e não achei nenhum efeito colateral é a estévia. Todos os outros são péssimos. Os adoçantes artificiais não prestam. Se o comedor quiser adoçar, ou você usa mel de abelha, ou você usa a estévia. Carne eu fiz assim como eu fico triste quando vejo o médico se empanturrando, tomando a garrafa de Coca-Cola no restaurante com um bolo daquele de carne. A carne vermelha, meu amigo. Hoje sabe-se, por exemplo, que 35% de todos os cânceres existentes na face da Terra são gerados pela alimentação. Esses dados são dados de qualquer instituto do mundo. Inclusive, se você quiser olhar no INCA, o site do INCA é excelente, mostra tudo isso. E desses 35% dos cânceres gerados pela alimentação, eu digo, pelo menos 15% a 20% são gerados pela carne. Das carnes, obviamente, os embutidos são terríveis. Açúcar refinado é outra coisa horrorosa. Nitrosaminas, que são produzidas quando se coloca para conservar a carne, se pega a carne, se bota nitrito e nitrato. O nitrito e o nitrato se combinam com as aminas da carne, formam nitrosaminas. Coloque amanhã ou mais tarde, leiam sobre as nitrosaminas. Elas são carcinogênicas, elas geram câncer em quase todas as instâncias orgânicas. E o leite de vaca, né? O leite de vaca é muito bom para o bezerro, mas péssimo para o ser humano. A pessoa só fala assim, não porque a lactose, coitada da lactose, é uma injustiçada, porque na realidade a lactose é o mal menor do leite. A caseína, a caso-beta-morfina, as reações antígenos-anticorpos geradas pelo leite de vaca. O leite de vaca é um terrível alimento, certo? Quando as pessoas ficam meio revoltadas, quando eu digo assim, eu tenho dúvida se quem é pior é um copo de Coca-Cola ou um copo de leite. Obviamente que existe um certo exagero, mas o leite de vaca, estude um pouquinho sobre o leite. Esse livro que eu escrevi tem um capítulo só sobre leite. Tudo que eu escrevi é baseado em evidência científica, nada é inventado. Bom, um dos primeiros processos que acontecem aqui está a membrana celular. Um dos primeiros processos que acontece aqui está a membrana celular, obviamente formada de lipídios. A parte branca é gordura, lipídios. Aqui está cheio de quê? De ômega 3, de ômega 6. A membrana celular tem uma quantidade enorme de ômega 3 e ômega 6, né? E aqui estão as proteínas, né? Então, um dos primeiros processos que acontece quando você se alimenta mal, não faz atividade física, se estressa muito, etc., é peroxidação lipídica. É um processo inflamatório gerando o quê? Radicais livres. Esses radicais livres são atacados pelos processos. Eles atacam as ligações lipídicas, geram peroxidação lipídica. Esse processo desencadeia, além de ruptura das membranas celulares, mutação no DNA, formação de resíduo tóxico, como malonaldeído, comprometimento da matriz extracelular. Pode desencadear envelhecimento, doenças metabólicas e cânceres, que se tinha uma referência que eu ia colocar aqui. Certo? Então, lembre-se, se você respira mal, come mal, não faz atividade física, está com excesso de peso, você é um ser inflamado, né? A sua célula, a sua membrana celular começa a sofrer com uma peroxidação lipídica muito cedo. E você é um sujeito propenso a ter um processo neurodegenerativo, a ter câncer e outras doenças. Aqui tá. Lembrar que tudo acontece na célula, mas a parte da célula, muito importante, essa membrana celular. É aqui que estão os canais, os portões, a bomba, canal de sódio, canal de potássio. É aqui que está inserido tudo, doutores. Isso aqui não funciona. Você imagina se você tem uma membrana com peroxidação lipídica que não funciona adequadamente, como é que ficam suas trocas iônicas? Como é que fica o seu potencial de ação? Se os seus canais de sódio não funcionam adequadamente, canais de potássio, a bomba de sódio e potássio, e tudo está aqui, doutores. Se você permite que seus hábitos equivocados comprometam sua célula e comprometam a sua membrana celular, certamente sua vida vai ser complicada. E essa peroxidação, como nós falamos, elas lesam o DNA. E vocês sabem que o que é o câncer? O câncer é uma modificação celular. Essa modificação celular
compromete o DNA e gera uma duplicação equivocada de células. Essas células não morrem. Então, tudo pode começar por uma lesão na nossa membrana neuronal. Aqui está mostrando os radicais livres, que são formados radiação, poluição, estresse que eu falei, estresse emocional, dieta inadequada. Obviamente que a genética também participa. Isso aqui está mostrando uma célula com sua membrana celular normalzinha, tá vendo? E uma membrana celular doente. O que está acontecendo é que um bom número de pessoas hoje em dia está com essa membrana doente. Por isso que nós vemos tantas pessoas com tantas doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas graves, câncer e outros, né? Por conta disso aqui. Obviamente que todo esse processo que compromete o DNA acaba comprometendo os telômeros. Os telômeros. O que são telômeros? Vou mostrar para vocês. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é o cromossomo. Essa parte aqui do telômero. Isso aqui é o telômero, certo? Está mostrando aqui, ó. Vou voltar para falar aqui para você. Telômeros são estruturas formadas por fileiras repetidas de DNA não codificante, que formam as extremidades dos cromossomos. Está errado ali. Já se sabe que hábitos alimentares equivocados estão associados ao estado crônico, ao estado inflamatório crônico, que contribui para o progressivo atrito sobre os telômeros. É certo dizer que equívocos alimentares desencadeiam lesões teloméricas por inflamação sistêmica e estresse oxidativa. Entre na internet, procure ver uma live lá da doutora Elizabeth McBarney, direito. Ela foi a tese de doutorado dela, que inclusive ela ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, estudando os telômeros. E ela mostra exatamente assim o quanto a atividade física, o sedentarismo, a alimentação equivocada e o estresse oxidativo comprometem os telômeros. E esse telômero ele é responsável pela nossa longevidade, pela nossa qualidade de vida. Vocês imaginam que através de nossos equívocos alimentares e hábito de vida, nós estamos permitindo que os nossos telômeros sejam consumidos rapidamente, aqui mostrando inflamação e estresse oxidativo, eles vão literalmente corroer o nosso telômero. Então, se você tivesse que viver 80 anos, você vai ver 50 e com péssima qualidade de vida, porque às vezes a qualidade de vida é importante, a quantidade de anos de vida é importante, mas qual foi a qualidade de vida que você teve durante esses anos, certo? Então, isso acontece aqui. Isso aqui é um telômero normal, ele vai envelhecendo rapidamente. Quando ele chega aqui, acabou a sua vida, certo? Então, isso tudo aqui é estresse oxidativo, que processos inflamatórios vão comprometendo seu telômero. E as pessoas querem ficar jovens usando creme de colágeno. Já viu coisa mais ridícula? A mulher passar um creme de colágeno, imaginando que aquele colágeno, que é uma molécula, uma proteína enorme, ela vai entrar na pele, vai substituir o colágeno. Quer dizer, e as pessoas acreditam nessas bobeiras. Quer dizer, as pessoas, os dermatologistas, não sei se tem algum dermato assistindo essa palestra, obviamente que você tem que cuidar do exterior, mas se a pessoa não cuida do seu interior, a pele é reflexo do seu interior. Dessas pessoas que têm pruridos, coceira na pele feia, descamações, eczema repetido, observe um pouquinho os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de vida, né? E certamente você vai conseguir melhorar isso. Inflamação e câncer. Estudos apontam o processo inflamatório como um dos principais responsáveis pela geração de doenças crônicas como o câncer. Sabe-se que a inflamação é um importante componente do microambiente do tumor e que as interleucinas desempenham importante ação nesse processo. Eu botei apenas um trabalhinho aqui, doutores, mais recente, mas tem centenas, milhares de trabalhos relacionando alimentação, câncer, alimentação, inflamação e câncer, certo? E as interleucinas, a interleucina é um tipo de citocina, né? Produzida pelos linfócitos. Essas interleucinas parecem que elas contribuem para a instalação da desagregação do DNA e levam ao câncer. Inflamação crônica pode levar ao câncer. Obesidade. Pesquisa demonstra que a obesidade se relaciona especificamente a processos inflamatórios crônicos.
tudo indica que o estado inflamatório é importante fator, tanto no desenvolvimento da obesidade como no auxílio metabólico. Esse trabalho publicado numa revista de grande repercussão, trabalho de 2006. Veja bem, quando a pessoa engorda, ele aumenta o número de adipócitos. Adipócitos são as células de gordura. Quando a pessoa engorda, ela aumenta o número das células e o tamanho das células. Isso é ruim. Mas muito pior é saber que a célula do obeso é uma célula inflamada. É uma célula que libera em grandes quantidades várias citocinas, como fator de depósito tumoral, interleucina 6. Então, o obeso ele já tem um processo inflamatório crônico e, portanto, ele é uma presa fácil de qualquer agressão externa, né? Então, perder peso não é questão estética, é uma questão urgente de saúde. E tudo realizado a partir do efeito da dieta sobre o padrão da expressão gênica no hipotálamo de rato, reportaram significativamente a expressão de proteína de resposta inflamatória, como TNF-alfa, com a citocina, interleucina 6, interleucina 1, que é interleucina 1 beta, interleucina 6, que são todas interleucinas inflamatórias, após 16 semanas de dieta hiperlipídica. Esse estudo mostrou apenas os ratinhos comendo uma alimentação rica em gordura durante 16 semanas. Só que as pessoas fazem isso durante toda a vida. As pessoas fazem isso durante toda a vida. Eu me impressiono muito assim com a desinformação, nossa desinformação médica a respeito. Pergunto para vocês, tanto médico aqui presente, quantas aulas nós tivemos sobre alimentação no curso médico? E eu pergunto para os nutricionistas também, quantas aulas os nutricionistas tiveram sobre alimentação e geração de doença? Sabe? Existe uma desinformação a respeito. Certo? Então, se as pessoas se alimentassem bem, fizessem atividade física regular, né? Tivesse o ideal de vida, minimamente uma orientação de vida, acho que 80% das doenças simplesmente desapareceriam da face da Terra. Mas isso é terrível também, porque todo o nosso sistema de saúde, ele não vive da saúde, ele vive da doença. Nesse livro que eu escrevi, eu perguntei, para que serve uma pessoa saudável? Não serve para nada. Não faz exame. Não faz ultrassonografia, ressonância. Não faz quimioterapia. Não faz radioterapia. Não toma... Não é usuário de remédio para o resto da vida. Uma pessoa dessa, ela quebra o sistema. Imagine só vocês se, de repente, desaparecessem da face da Terra todos os diabéticos. Olhe, o estresse que ia gerar no sistema de laboratórios e médicos ia ser terrível, né? Porque isso é um prejuízo muito grande. Então, eu fico pensando que essa desinformação médica e dos profissionais de saúde em algumas áreas não é coisa casual, é uma coisa causal, quer dizer, para a gente deixar que as pessoas adoeçam para chegar com remédio. O que é baia é bom, então deixa adoecer que eu chego com remédio. Eu dou agrotóxico, adoeço as pessoas, e depois que a pessoa está doente, eu chego com remédio para tratar dela. Outra questão da obesidade. Estudos mostram que a obesidade diminui o tamanho do cérebro. Então, eu vi vários estudos a respeito disso, mostrando que o obeso tem um cérebro menor do que os outros. Parece que a célula inflamada do obeso, o neurônio inflamado, ele tende a não se reconstruir de uma forma adequada e diminui a massa encefálica. Bom, todo mundo fala de ômega 3 e ômega 6, mas o que é ômega 3 e ômega 6? Ômega 3 e ômega 6 são ácidos graxos essenciais poliinsaturados que exercem inúmeras e importantes funções orgânicas. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória. Já os ômega 6 têm ação pró-inflamatória. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, o que é um ácido graxo saturado? Esse aqui, ó. Um ácido graxo saturado, os ácidos são formados de carbono e hidrogênio, né? E oxigênio. Então, aqui está. Você vê que esse carbono ele tem 4 ligações. Esses aqui são ácidos graxos saturados.
que é um ácido graxo insaturado? É onde falta a ligação do carbono. Por exemplo, esse ácido graxo aqui, ó, esse aqui não tem carbono aqui, tá vendo? Onde não tem carbono, faz uma dupla ligação, certo? Isso faz uma dupla ligação. Então, esse aqui é um ácido graxo insaturado. Esse aqui é que existe nas gorduras saturadas, esse aqui nas gorduras insaturadas. Essas são péssimas e essas são mais saudáveis. E algumas, como os ômega 6, os ômegas 3, são bastante saudáveis. Ó, aqui, por que chama ácido graxo ômega 6, ou ômega 6? Preste atenção aqui, ó. Aqui tem esse terminal carboneto aqui do carboneto. Ó, preste atenção, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem uma dupla ligação. A primeira dupla ligação mais perto do carboneto marca o ácido graxo. Então, esse aqui é um ácido graxo ômega 9, porque essa dupla ligação está no nono carbono, então chama ômega 9. Ômega 9 é aquele ácido graxo que está presente no azeite de oliva, é muito saudável. Então, ele é um ácido graxo monoinsaturado. Agora, olha o ômega 6, é a mesma coisa, ó. Aqui vou contando, ó. O carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto carbono tem uma primeira ligação insaturada. Por isso chama-se ômega 6. E aqui o ômega 3 é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. O terceiro carbono tem uma dupla ligação. Então, isso chama ômega 3. Então, e essa nomenclatura de ômega 6 depende da localização da dupla ligação. Só que o ômega 3 e o ômega 6 têm várias duplas ligações, por isso é chamado poliinsaturados, porque eles têm várias duplas ligações. Aqui, o ômega 3, né? Esses alimentos saudáveis, incluindo o peixe, para quem quer parar de comer carne, mas não quer ser um vegetariano, o peixe, o ovo de caipira são bons alimentos. Tem o salmão, a sardinha. Então, isso aqui, doutores, gera um ambiente anti-inflamatório para você. Agora, o ômega 6 é ruim? Não, doutores. Nós, tudo na natureza é assim, você tem o ômega 6 é inflamatório e o ômega 6 é anti-inflamatório. Mas imagine que nós só nos alimentássemos de ômega 3. Aí, quando nós fôssemos acometidos de uma agressão, nós teríamos a capacidade inflamatória diminuída. Então, mas o problema que está acontecendo é exatamente o contrário. As pessoas hoje consomem muito mais alimentos que têm ômega 6 do que alimentos que têm ômega 3. E, portanto, as pessoas estão desenvolvendo um ambiente pró-inflamatório. Então, aqui, ó, onde é que tem ômega 6? Todos esses óleos vegetais têm ômega 6. O amendoim é um excelente alimento. Por exemplo, aquela parte de amendoim, muito gostosa e saudável. Mas você comer muita parte de amendoim, só isso, ela tem muito ômega 6. Então, você tem que balancear. O grande problema é que o ômega 6, todas essas substâncias que nós consumimos, que as pessoas consomem, biscoitinho, ultraprocessados, pizza, tudo isso produz que contém muito óleo e muito ômega 6. Isso está acontecendo que as pessoas estão piorando muito seu status inflamatório pelo consumo exagerado de ômega 6. Uma proporção ideal entre ômega 3 e ômega 6 é essa aqui, é 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Eu listei lá no livro vários estudos mostrando que determinadas dietas, determinadas populações americanas chegam a ter 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3, certo? Então, os americanos, vocês sabem como é que se alimentam, né? Então, essa alimentação americana totalmente equivocada e que não é muito diferente da nossa, não. Então, é extremamente tóxica e inflamatória. Outra coisa muito ruim são os ácidos trans. Então, o que é um ácido trans? Eu vou falar depois eu volto. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é um ácido graxo saturado, já vimos. Esse aqui é um ácido graxo insaturado, certo? Porque está vendo a ligação aqui, ele é insaturado. Acontece que esses ácidos graxos saturados formam mais banhas, são mais sólidos, geram menos ranço, são mais fáceis de conservar. E o que a indústria fez? Pegou os ácidos graxos insaturados e acrescentou íons hidrogênios.
para que esses ácidos graxos insaturados de origem vegetal tivessem menos ranço, estragassem menos. Só que, ao acrescentar esses hidrogênios, esse ácido graxo insaturado ele tem uma conformação cis, a posição de cis. Você vê que o hidrogênio aqui é para hidrogênio aqui é para cima, hidrogênio aqui é para baixo. Então, essa modificação aqui, essa hidrogenação nesse local aqui, faz uma alteração molecular com formação trans e forma os ácidos graxos trans. Esses ácidos graxos trans são terríveis para a saúde. Eles chegam a ser bem piores do que a gordura saturada. E onde é que tem um ácido graxo trans? Se encontrar numa aba assim, gordura vegetal hidrogenada. Ela já é hidrogenada, forma um ácido trans. Então, só que grande parte dos alimentos industrializados tem gordura vegetal hidrogenada. Olhe lá, tenha cuidado lá naqueles ingredientes, gordura vegetal hidrogenada. Então, essa hidrogenação é muito ruim, mas a indústria não está muito preocupada se aquilo é bom, é ruim para você. Está preocupada se vai dar mais lucro ou vai dar menos lucro, forma os ácidos trans. Foi constatado aumento da concentração plasmática de TNF-alfa, interleucina C e proteína C reativa após consumo desses ácidos, tanto de saudáveis como portadores de colesterol alto. Tem várias referências. O ácido trans, se você bota lá, ácido trans de câncer, ácido trans de obesidade, ácido trans, você vai encontrar incontáveis trabalhos. Certo? Então, aqui está... tudo aqui tem óleo e tudo aqui tem muito ácido, muita gordura trans, certo? Tudo gostoso, né? Alimentação, coração e cérebro. Essa é uma relação entre depressão e as doenças cardiovasculares, ambas associadas a modificações inflamatórias mediadas pelas citocinas, bem como alterações nas cascatas de sinalizações das células endoteliais. Então, parece que as alterações centrais e cardíacas estão bastante ligadas. Em todas elas existem alterações endoteliais com produção exagerada de citocinas. Levando em consideração que o endotélio, a endotélio que eu já falei, camada de célula da face interna dos vasos sanguíneos, é a responsável pela síntese e secreção do BDNF. BDNF que é fator aqui vou de trás para frente, ó. Fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Então, o que é o BDNF? É um fator neurotrófico. O que os fatores neurotróficos fazem? Eles geram multiplicação celular, recuperam os neurônios. No passado, acreditava-se que depois com a célula nervosa, que o neurônio morresse ou que ele adoecesse, ele não se recuperava mais. Nos últimos, não sei, 20 anos para cá, isso mudou completamente. Sabe-se hoje com a célula nervosa doente, ela se recupera. Por exemplo, quando você está depressivo, com certeza a sua árvore neuronal está completamente diminuída, o seu número de neurônios está diminuído. Estudos de pacientes depressivos, onde se estudou hipocampo, mostrou que o de hipocampo de paciente depressivo tem um número muito diminuído de neurônios, que os dendritos desses neurônios são muito pouco floridos, é como uma árvore seca. E quando você faz atividade física e outros tratamentos para depressão, incluindo os antidepressivos, devagarzinho você vai reflorestando aquela região, vai aumentando o número de neurônios. E quem que participa disso também são os fatores neurotróficos, certo? Acredito que algumas dessas modificações biológicas causadas pelos alimentos ricos em ácidos trans em relação às doenças pode ser também responsável pelo surgimento de funções emocionais como a depressão. Vários alimentos que nós consumimos comprometem a produção dos fatores neurotróficos relacionados ao cérebro. Gordura, açúcar e coração. Estudo tem demonstrado correlação entre o consumo de açúcar e a taxa anual de depressão em vários países. A dieta à base de alimentos processados é muito próxima ao padrão ocidental, cujo exemplo maior é a população americana, que adota a dieta apontada como a de maior risco para a doença cardíaca, coronária e inflamação. Então, parece que existe uma relação entre o coração, o cérebro, né, e disfunção emocional. Então, parece que a mesma disfunção que acaba comprometendo o endotélio dos vasos do coração, compete o endotélio das células cerebrais e vão originando a disfunção.
Então, se você é uma pessoa que já tem depressão, fique atento que você é um candidato a ter disfunção cardíaca e vice-versa. Então, se cuide, faça as atividades e tenha cuidado. Estudos indicam que talvez a crescente tendência de aumento da incidência de transtornos depressivos deve ter, entre as suas causas, a dramática mudança das fontes de gordura da dieta ocidental. Essa alteração consiste principalmente na substituição de gordura polissaturada, como o ômega 3, ou ácido graxo monossaturado, como o ômega 9, por gorduras saturadas e gorduras transinsaturadas. Em coerência com essa tendência, o chamado padrão alimentar ocidental tem sido relatado como fator de risco para a depressão. Não existe hoje mais nenhuma dúvida da relação entre depressão, ansiedade, pânico e alimentação. Alimentos como gordura trans, açúcar refinado, gordura saturada, esses ultraprocessados são diretamente relacionados com a depressão. Hoje nós temos uma pandemia de disfunções emocionais. Acredita-se hoje que pelo menos 40% da população do mundo, nesse momento, esteja sofrendo de alguma disfunção emocional. É só pela alimentação? Claro que não. 40% das pessoas que têm depressão têm um fator genético. Parece que os depressivos têm uma disfunção dos canais de sódio, obviamente. Mas se a pessoa já tem uma disfunção genética ou epigenética que compromete os canais de sódio, você imagina se ela faz tudo errado, né? A chance de desenvolver depressão e ter remissão dessa depressão é muito maior. Mesmo uma baixa ingestão de alimentos ricos em ácido trans já é suficiente para gerar um expressivo incremento de depressão. E esses achados são muito importantes, levando em consideração o absurdo consumo de ácido trans. Aqui é um cérebro depressivo, aqui é um cérebro normal. Aqui existe muita lesão neuronal. Depois que a pessoa começa a melhorar, porque a pessoa tomando depressivo demora um pouco a melhorar, demora 15, 20, 30 dias, 2 meses. É o tempo que a árvore neuronal começa, de alguma forma, a se recompor. Alimentação, inflamação e emoção. Resultados apontam as conclusões dos trabalhos científicos indicando que a ingestão de gordura trans afeta principalmente a qualidade de vida mental. Acredita-se que esse tipo de gordura pode promover disfunção endotelial, aumentar a produção de citocinas inflamatórias e interferir no metabolismo do BDNF repetido, fator neurotrófico derivado do cérebro, ou seja, existem outros fatores neurotróficos, a outra neurotrofia, mas o BDNF é um dos mais importantes. Essa substância, essa molécula comprometida, ela não vai recuperar os seus neurônios. Então, você não faz atividade física, está com excesso de peso, só come porcaria e está depressivo, certamente que você vai ter muita dificuldade de se recuperar. Dieta rica em gordura saturada pode encadear um comportamento similar à ansiedade, desespero comportamental, hiperinsulinemia, intolerância à glicose, inflamação periférica e múltiplos sinais pró-inflamatórios no núcleo accumbens. O núcleo accumbens é um núcleo do sistema nervoso central relacionado àquela núcleo do prazer, é a região que produz a dopamina, alegria, sexualidade, criatividade. A gordura saturada compromete esse circuito do prazer, comprometendo núcleos accumbens. Tudo indica que a inflamação metabólica e as respostas neuroinflamatórias mediadas pelo núcleo accumbens contribuem para a expressão de comportamento depressivo e aumenta a compulsão alimentar, cada projeto rico em gordura saturada e açúcar. Preste atenção isso aqui, ó. Essa imagem aqui é muito elucidativa. Aparentemente ela é complicada, mas não tem nada de complicado. Olha aqui, isso aqui está falando um pouquinho de estresse. Fala muito de alimentação. Vamos falar do estresse. Ó. O que o estresse faz? O que se estressa? Relacionamentos, conflitos sociais, isolamento, tudo isso. Desse pior de todos esses, chama-se o raiva, ressentimento, mágoa, inveja. Ó. Esse estresse vai aqui no seu hipotálamo e compromete o seu CRH, fator liberador da corticotrofina. Isso compromete também a função da hipófise, né? Estimula a função da hipófise exageradamente,
a hipófise produz o ACTH vai agir na sua glândula adrenal, vai aumentar a produção do cortisol. Hoje em dia, o que está acontecendo com as pessoas? Quando você se estressa, você tem o estresse, isso é que acontece normalmente. CRH do hipotálamo, estimula a hipófise, aumenta a produção da CTH e aumenta a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso é normal, comum. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão vivendo um estado de estresse, as pessoas estão ficando tão ligadas, que isso aqui não desliga. Isso aqui não desliga. Nós, médicos, somos grandes vítimas disso. É o celular, é a rede social, é o paciente, é tudo aquilo, as notícias vêm. Então, esse estresse fica ligado. Só que esse cortisol, constantemente ativado, ele vai agir no núcleo da célula, vai agir sobre, veja aqui, é fator nuclear kappa B. O que é o fator nuclear? É um fator nuclear. O fator nuclear kappa B é um transcritor. Ele recebe a informação, transcreve essa informação, vai lá no DNA da célula, que está por aqui, no DNA da célula, e transcreve uma modificação X. Nós temos vários fatores nucleares. Só que o fator nuclear kappa B é muito importante, porque ele é sensível a incontáveis estímulos, e ele também é sensível ao estresse. Então, esse fator nuclear kappa B patologicamente estimulado vai gerar um estado pró-inflamatório. Então, junto ao estresse com as adversidades alimentares, então ele vai gerar um estado pró-inflamatório, aumentando as citocinas, comprometendo a adesão plaquetária, ou seja, gera um estado inflamatório crônico. Esse estado inflamatório crônico vai afetar, por sua vez, lá, de novo, áreas do cérebro. E olha aqui o que vai acontecer. Esse fator nuclear kappa B aqui, hipotálamo, hipófise, núcleo acústico, vai fazer o quê? Vai transcrever uma informação patógena, diminuindo as monaminas. Quais são as monaminas? Serotonina, noradrenalina e dopamina. São exatamente os neurotransmissores responsáveis pela nossa emoção. Ou seja, o estresse faz todo esse caminho aqui, volta lá para o seu nervo central, diminui a produção dos nossos neurotransmissores. Vai aumentar também a toxicidade neuronal, vai aumentar a lesão de neurônios e vai diminuir os fatores tróficos, como fatores neurotróficos derivados do cérebro. Ou seja, acontece tudo em você não produz fatores neurotróficos, você tem uma maior toxicidade no cérebro e você diminui a produção de monaminas. E, por outro lado, esse próprio CRH estimulado vai agir no locus cerúleus. O locus cerúleus é um grande produtor de noradrenalina, que vai, por sua vez, agir no sistema nervoso simpático e vai comprometer sua imunidade. Vocês podem dar uma olhadinha, o sistema nervoso central e o estresse têm uma relação direta com a nossa imunidade. Quando você está mais estressado, sua imunidade diminui, você gripa com mais facilidade. Então, isso é um quadro totalmente patológico. Então, você imagina aqui no estresse que nós vivemos atualmente, você alia todo um conjunto de hábitos alimentares equivocados para você ver o que vai acontecer. E terminar essa segunda parte, para entrar no tratamento. Fiquem atentos a esse aqui, a microbiota intestinal. Eu estou preparando, vai demorar ainda um pouquinho, uma live só sobre a microbiota intestinal, o que é, como funciona. Mas a microbiota intestinal, doutores, é fundamental para a nossa saúde física, mental, orgânica, certo? Nós temos uma quantidade enorme de bactérias, vírus, fungos, principalmente bactérias que modulam a função dessas bactérias. Essas bactérias têm ação anti-inflamatória. Essas bactérias, elas produzem neurotransmissores, elas produzem neuromoduladores. Sabe? Imagina você, eu fico imaginando o nosso intestino, que produz serotonina também, produz tanta coisa, recebendo um copo de Coca-Cola e um hambúrguer. E fico imaginando uma pessoa que passa 5, 6 dias sem defecar. O que acontece com essas bactérias? Então, gera um processo inflamatório. A disbiose é uma disfunção dessa microbiota, promove o estado inflamatório, aumentando essas junções apertadas. Vou mostrar aqui, essas junções aqui, tá vendo? O termo normal é assim. Quando você tem uma disbiose, quando a sua microbiota fica normal, esse espaço aqui aumenta. E muitos germes patógenos passam do intestino para dentro do vaso e vão levar a alterações do cérebro, inflamação, funções autoimunes e má absorção de alimentos, certo? Então, é isso aqui,
Dessa maneira, favorece a translocação bacteriana e aumenta a expressão de antígenos na lâmina própria. Consequentemente, os linfócitos B e T podem ser ativados, levando à produção de grande variedade de citocina pró-inflamatória e anticorpos. Esse aumento inflamatório intestinal pode dizer surgimento de doenças inflamatórias e autoimunes. Veja como isso é grave, certo? E o que é que nós estamos fazendo com a nossa microbiota intestinal? Ah, pessoal, não, eu vou tomar um probiótico. Eu estou lendo alguns livros, no momento mais 2 livros sobre microbiota, livros extensos. Mas o que muito impressiona nesse livro é que eles falam 90% do tempo dos probióticos e raramente falam do prebiótico. Probiótico é aquele micróbio que você toma para recompor sua flora. E os prebióticos são os alimentos que você consome que naturalmente vai formar uma flora saudável. Só que os prebióticos você vai na feira e compra. E os probióticos tem comprado no laboratório. Infelizmente, eu noto que a grande maioria dos autores e dos pesquisadores tem suas pesquisas pagas pelos laboratórios, falam de probiótico, e esquecem os prebióticos. E, na realidade, você ter uma flora bacteriana saudável, você tem que se alimentar bem dos alimentos da aveia. A aveia é um grande prebiótico, a semente de abóbora. Então, essas coisas são muito importantes. Aqui está mostrando aquele estado inflamatório, a desbiose, a inflamação que vai gerar. Então, todos esses elementos aqui, né? Todos aqui, infecção, antibiótico, estresse, tudo também aqui compromete a nossa microbiota. Sabe-se hoje, por exemplo, que o tipo de parto que você tem é decisivo. Uma criança que nasceu de parto cesariano tem uma flora intestinal, uma microbiota intestinal completamente diferente de uma criança que nasceu de parto normal. No momento do nascimento do parto, parte da flora da mãe já passa para a criança. A criança nascida de cesárea, com certeza, deverá ter uma imunidade muito mais baixa do que uma criança que nasceu de parto normal. Por outro lado, a microbiota intestinal é capaz de impactar o funcionamento do sistema nervoso central através de várias vias. Regulação da atividade inflamatória cerebral, modulação da permeabilidade da barreira hematocefálica, tráfego de peptídeos neuroativos para dentro do sistema nervoso central através do nervo vago, além de influenciar a neurotransmissão cerebral de várias formas. Esse autor aqui está dizendo o seguinte, doutores, que existe uma ligação muito íntima entre o cérebro e o seu intestino, certo? E quando o seu intestino não funciona bem, o seu cérebro não funciona bem. Você come porcaria, constipação intestinal, todas aquelas alterações, o seu cérebro não pode funcionar bem, certo? Porque toda a função da sua microbiota intestinal está desarmonizada. Então, a sua produção, a sua regulação inflamatória, a sua regulação imune, produção de neurotransmissores, as incontáveis funções reguladas pelos nossos micróbios do nosso intestino, não vão acontecer adequadamente. Eu mostrei uma imagem aqui, esse gráfico mostrando exatamente isso aqui. O estresse também compromete, o estresse compromete a microbiota intestinal. Aqui o estresse mostrando, o estresse age em várias áreas do sistema límbico. O sistema límbico é o sistema do conjunto de estrutura do nosso sistema límbico, é o conjunto de estrutura do nosso sistema nervoso central que coordena nossas emoções. E o estresse compromete o nosso sistema límbico e que vai gerar, através do sistema simpático, a descarga adrenérgica do nosso sistema nervoso, do nosso microbiota intestinal. Essa descarga adrenérgica vai prejudicar a nossa microbiota intestinal. Por outro lado, os maus hábitos também vão comprometer a nossa microbiota. Então, tem um caminho comprometido. Isso aqui tudo, doutores, vai para o cérebro através do nervo vago. O nervo vago é um nervo classicamente eferente, mas também tem uma via de aferência. Então, aqui está o nervo vago. Tudo que acontece com a nossa microbiota, ela vai para o nosso cérebro. Hoje sabe-se, com certeza, procure ler, que as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência pré-frontal e outras, têm relação direta com o intestino e com sabe-se hoje, por exemplo, que alimentos equivocados fazem com que a função intestinal fique afetada, que a microbiota intestinal fique afetada e que sejam formadas proteínas anormais, como a proteína beta-amiloide, as proteínas tal, e que essas proteínas anormais migram contra a corrente pelo vago e vão se depositar no cérebro.
E, possivelmente, essa é uma das causas, superando uma grande contribuição para o grande aumento das doenças neurodegenerativas de hoje em dia. Certo? Aqui, um gráfico para terminar essa segunda parte, aqui enquadra tudo. Aqui está mostrando a alimentação. A alimentação errada gera uma desbiose do intestino. Essa desbiose vai gerar o quê? Produção interleucina 1, interleucina 2, fator de necrópsia tumoral, comprometimento dos fatores do núcleo, doenças inflamatórias, doenças crônicas, tudo gerando inflamação crônica. O estresse também gerando inflamação. Nesse livro, eu escrevi um capítulo sobre o álcool. Se as pessoas tivessem a mínima noção do mal que faz o álcool, não, doutor, não sou alcoólatra, não precisa ser alcoólatra, não. Os estudos mostram que se você toma uma dose de uísque, ele já altera a sua produção de serotonina, de dopamina, noradrenalina. Ele já age no seu hipocampo, no seu hipotálamo. Então, o álcool é uma catástrofe. O álcool gera inflamação crônica, os alérgenos, né? Então, essa inflamação crônica gera osteoporose, câncer, disfunções cardiovasculares, depressão, disfunções emocionais, diabetes, demência, sarcopenia. Então, isso aqui, doutores, é que tem que segurar. Melhorar a alimentação, melhorar o estresse, iniciar a atividade física. E agora, como é que você trata a última parte da nossa apresentação? Como é que você pode tratar isso? Já falei em parte. Cuide da sua vida, cuide da sua alimentação, certo? Então, hoje as pessoas, os pacientes acima de 60 anos, em média, eu vejo pelos nossos pacientes da clínica lá do HC, toma remédio para hipertensão, toma remédio para diabetes, toma remédio para o colesterol alto, para o triglicerídeo alto, toma remédio para dor, a grande maioria toma benzodiazepínico, um bom número toma antidepressivo, e assim por diante, sabe? Aí toma remédio para o estômago, aí toma omeprazol, pantoprazol. Veja, eu fico pensando, será que precisa de tudo isso? Se nós cuidarmos da nossa vida, se as pessoas tivessem mais responsabilidade consigo mesma, se os profissionais de saúde tivessem uma formação mais adequada para orientar os seus pacientes, isso seria diferente. Então, um dos aspectos em relação à alimentação de maior relevância nos últimos tempos é a restrição calórica. Você sabe que o prêmio Nobel, não me lembro, uns 4 ou 5 anos atrás, é um japonês, exatamente ele estudando a restrição calórica, ele estudando isso, ele ganhou o prêmio Nobel mostrando o que a restrição alimentar causava de benéfico no seu corpo. Um aspecto relevante em relação ao desempenho cognitivo e alimentação se refere à quantidade de calorias ingeridas. Tudo indica que o excesso calórico reduz a plasticidade sináptica. O que é isso? Reduz a capacidade dos seus neurônios de se reproduzirem e de se recuperarem. Aumenta a vulnerabilidade celular, sua célula fica mais forte, por formar radicais livres que ultrapassam a capacidade tamponada. Quanto mais você come, maior o seu aporte calórico, maior você adoece. Se você tem dor no joelho, doutor, não sei porque eu tenho 30 anos, já estou com artrose. Eu peguei uma garota esse dia desse, com 29 anos, a ressonância dela, se dissesse que era uma pessoa de 80, todo mundo acreditaria. Ela tinha uma coluna com os discos diminuídos, espaços diminuídos, tudo comprometido. É impressionante. Então, as doenças articulares, as artrites, as artroses, doença de pele, doenças emocionais, tudo isso por esse estresse oxidativo grave, por tudo isso acontecendo. E um dos aspectos é o excesso de alimento. Já a restrição calórica protege o cérebro ao reduzir o estresse oxidativo e os danos às proteínas celulares, aos lipídios e ácido nucleico. Estudo, então, comer menos, a restrição calórica que se preconiza. Você pode fazer, por exemplo, eu não como nada de manhã, mas você pode não comer nada hoje à noite. Você janta, tipo 8 horas da manhã, só come meio-dia. As pessoas têm um condicionamento psíquico e orgânico que, quando chega 9 horas da manhã, se ela não tomar café, ela está morrendo. Tudo isso é condicionamento. Você não precisa comer tanto. Então, você comendo 2 vezes por dia, equilibradamente, você está fazendo um grande bem à sua saúde. Leiam sobre restrição alimentar. Leiam sobre isso aqui, restrição calórica, os benefícios que ela pode trazer para você. Mais recentemente foi as nutricionistas lançaram aquela moda de comer de 3 em 3 horas, como se nós fôssemos ruminantes para emagrecer. É exatamente o contrário. Você tem que comer, aumentar e que você se sente muito bem. Eu falo por mim, pela minha família. Eu faço isso há mais de 30 anos. Certo? Eu tenho 66 anos.
E eu, graças a Deus, não tomo nenhum remédio. Estudos recentes têm demonstrado uma ação cinética da dieta e do exercício físico em nível molecular na plasticidade sináptica e cognição. Numerosos trabalhos científicos são unânimes em afirmar os incontáveis benefícios da atividade física, dentre os quais inibir a deteriorização e melhorar a capacidade mental em jovens e adultos, bem como facilitar a recuperação funcional após lesão cerebral ou doenças. Tem estudo mostrando, supondo que você sofra um TCE, suponha que você sofra um AVC. Se você tem uma alimentação saudável e faz atividade física, a sua recuperação neuronal é 30% mais rápido que as pessoas que não fazem atividade física e que se alimentam mal. Diferentes estudos apontam uma forte associação entre a prática de atividade física e redução do processo inflamatório crônico decorrente da obesidade. Tudo indica que o exercício físico desenvolve ação anti-inflamatória por reduzir a gordura corporal e as citocinas inflamatórias. As pesquisas mostram que o exercício promove neurogênese cerebral, tanto em roedores adultos como seres humanos. As pesquisas mostram que o exercício promove neurogênese cerebral, tanto em roedores adultos como seres humanos, levanta a possibilidade de que a atividade física poderia ser responsável pela proliferação de novos neurônios, que responderiam pela melhoria da memória e aprendizado desses indivíduos. Certo? Esse trabalho foi replicado aqui, os colegas que trabalham aqui, em 2009, pelo pessoal da Universidade Federal Fluminense, mostrando isso aqui. Quando você faz atividade física, você produz alguns neurohormônios, como a erisina. A erisina produzida nos seus músculos e outras instâncias vai agir no seu cérebro sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro, vai aumentar a sua memória, a sua capacidade de planejamento. E, segundo esses autores, ela pode minimizar o risco de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Em roedores, a associação de atividade física com DEA é um ômega 3, né? Ácido docosahexaenoico, né? Então, um ácido polissaturado evidenciou o aumento da plasticidade cerebral mediado pelo BDNF, levantando possibilidade dessa abordagem no tratamento de lesões cerebrais. Hoje, a Sociedade Americana de Psiquiatria já recomenda o uso do ômega 3 no tratamento das disfunções emocionais como a depressão. Por quê? Porque as nossas membranas celulares são formadas de ácidos graxos polissaturados, ômega 3 e ômega 6. E o ômega 6, ômega 3, ele garante a fluidez das membranas, né? Ele melhora a qualidade das nossas membranas. Então, parece que o ômega 3, usado de uma forma regular, ele melhora a fluidez e melhora os fenômenos psiquiátricos, certo? Da mesma forma, uma combinação de exercício e flavonoides. Flavonoides são aqueles substâncias que tem em frutas vermelhas, né? Luva e outras todas, né? E revelou tanto aumento na expressão de genes que tem efeito sobre a plasticidade neuronal, como diminuição dos genes envolvidos em processo patológico. Veja que importante é isso. Ômega 3. Com o mecanismo de neuroproteção mediado pelo BDNF acontece de endotélio, acredita-se que alguns subtipos de gorduras podem promover uma melhor função endotelial e proteger contra o surgimento de distúrbio neuropsicológico e da depressão. Então, o consumo regular de alimentos ricos em ômega 3, ela vai aumentar a ação dos fatores neurotróficos, como BDNF, vai agir no seu endotélio, melhorar sua função endotelial, que vai aumentar a produção desses fatores, e vai melhorar a sua performance emocional. Tanto o DEA como o EPA, todos são ômega 3, podem reduzir a neuroinflamação e o declínio cognitivo. O EPA influencia positivamente os transtornos do humor, enquanto o DEA ajuda a manter a estrutura cerebral normal. Como importantes componentes da membrana celular, essas substâncias beneficiam a saúde do cérebro, modulando as vias neuroimunes e apoptóticas. A apoptose é morte celular programada. Quando você tem uma célula normal, quando você tem uma célula doente, o organismo vai lá e destrói aquela célula. Então, os ômega 3 ajudam a eliminar essas células doentes, alterando a função da membrana e ou competindo com ácido gástrico ômega 6, precursor de mediadores inflamatórios. Como a nossa membrana celular hoje, ela tem muito ômega 6, porque nós comemos muito mais ômega 6 do que ômega 3, quando você começa a aumentar o consumo de ômega 3,
você torna as membranas celulares menos inflamadas. O zinco é muito importante como fator anti-inflamatório. O zinco tem... Nesse livro eu escrevi um capítulo só sobre alimentação e disfunções neurodegenerativas, outro sobre alimentação e disfunções emocionais. E eu mostro, assim, em nível molecular, como o zinco minimiza a dor, como o zinco age modulando uma informação positiva dos estados emocionais e como o zinco diminui a inflamação. O processo inflamatório do sistema nervoso central libera citocinas inflamatórias, que estimulam a liberação da enzima indoleamina 2,3 deoxigenase, que, por sua vez, metaboliza triptófano em ácido quinolínico, um agonista do receptor NMDA, com geração de neurotoxicidade. Eu vou explicar para isso assim. NMDA é um receptor para o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Resumindo, o que quer dizer o seguinte aqui. O processo inflamatório libera essas citocinas que, de alguma forma, vão agir sobre o receptor NMDA, aumentando a ação do glutamato. E essa ação glutamatérgica exagerada gera neurotoxicidade e lesa a célula neuronal. Hoje existe uma teoria que tanto a esquizofrenia como a depressão acontece por uma ação exagerada do NMDA, ou seja, o neurotransmissor, o glutamato, que excita as células nervosas, em quantidade exagerada, agindo exageradamente com o NMDA hiperativo, vai ser tão forte que vai ser tóxico para os neurônios e vai gerar ou depressão, dor ou até esquizofrenia. Como a inflamação diminui o nível de zinco, ele não seria capaz de inibir a ação do receptor NMDA. Uma das funções do zinco, também do magnésio, é inibir a ação exagerada desse receptor NMDA. Quando você repõe o zinco, quando você repõe o magnésio, eles vão agir lá no nível do receptor NMDA, quer dizer, N-metil-D-aspartato. Eles vão agir aqui, vão minimizar essa ação excitatória e vão melhorar a sua performance cerebral. A inflamação leva a uma diminuição do nível de zinco, resultando no aumento da atividade do receptor NMDA e da toxicidade, contribuindo para o surgimento de quadros de depressão e psicose. Estudos mostram que a complementação com o zinco pode remediar estado hiperglutamatério, ou seja, estado de excesso de ação do glutamato, e possivelmente reduzir os sintomas emocionais. Por isso que o zinco, o ômega 3 são tão importantes nos estados emocionais. Vitamina D. A vitamina D, na realidade, não é vitamina, é um neurohormônio, né? É um hormônio. No cérebro adulto, a vitamina D modula a função da vitamina D, são tantas, certo? No cérebro adulto, a vitamina D modula a neurogênio da região hipocampal e assim neurotransmissores como a dopamina, GABA e serotonina. Dopamina é o neurotransmissor da alegria, do prazer. GABA é o neurotransmissor inibitório. E a serotonina é outro neurotransmissor muito importante em várias funções emocionais. No cérebro envelhecido, a vitamina D aumenta a liberação de fatores neurotróficos, ou seja, fatores que modificam os neurônios positivamente, previnem com a toxicidade neuronal, aumenta a síntese de neuroesteroides em células gliais e minimiza o processo inflamatório. Isso é apenas um mínimo resumo do que é a vitamina D. Então, e grave hoje é que grande parte das pessoas estão com a vitamina D baixa. Se você dosar a vitamina D em 10 pacientes, hoje, uns 6 estão com a vitamina D baixa, porque as pessoas não pegam o sol. E a única fonte de produção de vitamina D é o sol. Cúrcuma. Estudando, quando você estuda um assunto, você sempre olha os artigos que falam bem e os artigos que falam mal. Sempre. Mas eu não encontrei, digo para vocês, nenhum artigo que depusesse contra a ação benéfica da cúrcuma. Ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral, antiviral, cicatrizante, neuroprotetora, imunomoduladora. Age cerca de 100 alvos moleculares. A sua ação consensual de transcrever genes de sinalização celular envolvidos na resposta inflamatória. Ela reduz o nível de COX-2. COX-2, quando você diminui de COX-2, você vai diminuir a dor e a inflamação, por meio da diminuição do fator nuclear kappa-B, que já falamos dele. Então, eu não vou falar que cúrcuma tem tantas importantes ações
que é um grande anti-inflamatório. Agora, deixa eu ler mais isso aqui. Induz o aumento das neurotrofinas e do BDNF no hipocampo. Aumenta a comunicação entre as regiões límbicas responsáveis pela emoção, principalmente do córtex pré-frontal e hipocampo. Possui importante ação antioxidante, possui um pronunciado efeito antidepressivo, possivelmente suas propriedades neurotróficas e minimiza a morte de neurônios hipocampais. Você sabe que quando uma pessoa é depressiva, já falei, ela tem muitos neurônios hipocampais doentes. É por isso que o hipocampo é responsável pela sua memória. O hipocampo é responsável pela sua raiva, certo? Então, você imagina que você tem o hipocampo completamente desarmonizado, por isso que você está depressivo, a sua memória vai lá para baixo. É por isso que você fica irritado, raivoso às vezes. A cúrcuma tem essa capacidade de minimizar. Agora, alerta uma coisa para vocês. Cúrcuma, botar cúrcuma, aquele pozinho misturado com arroz, não serve para nada. A cúrcuma ela é lipossolúvel, ou seja, só é melhor absorvida com óleo. Então, uma maneira de você comer a cúrcuma, você pega uma colherzinha de chá, bota a cúrcuma, mistura com azeite de oliva, que é rico em ômega 6, e vai aumentar a absorção da cúrcuma. E, como é muito amargo, se você quiser botar um pouquinho de mel de abelha, fica ótimo, certo? Então, quando for consumir a cúrcuma, faça assim. Aqui é o nosso livro, que foi lançado ano passado. Esse livro, em plena pandemia, já está muito bem vendido, já estamos terminando a primeira edição. Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que todo profissional de saúde devia ter os conhecimentos, que eu escrevi 10 anos pensando nesse livro, muitos anos escrevendo. É um livro baseado em evidências científicas e que todo profissional de saúde deveria ler. Vou ler agora as perguntas aqui do chat. A primeira pergunta, me pergunta aqui. Opa. Clínica de Dor, do São Serafão. Fabuloso, muito obrigado. Livro incrível de acordo com profissionais. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado. Como se adquire o livro? Você pode adquirir o livro no próprio site do IEPS. O site do IEPS e também no site do IEPS nós vamos anunciar outros cursos. Essa aula também vai ficar disponível no site do IEPS, no YouTube também. O site do IEPS é obrigado, Zé Carlos, curso IEPS, cursoieps.com.br. Você entrou lá, você pode comprar o livro pelo próprio site e está vendido em outros locais também do Brasil. Ana Marcelata, de Nova, agradecendo. Laura Calabria, muito obrigado. Deixa eu ver as perguntas. Dinalva está falando bem. Laura Calabria, maravilhosa aula. Carmen Valéria. Laura, livro bom. Maurício, parabéns. Porque... Deixa eu ver como é que eu concluo. Está chegando tanta mensagem que eu não estou dizendo. Onde podemos comprar, já disse. Agamenon Honório, um livro importante demais. Muita gente já comprou. O livro é excelente, muito obrigado. Bom, eu não estou conseguindo ver tantas as perguntas aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vou começar. Eu estou procurando as perguntas aqui, viu? Peraí, vai dar uma... Alguém que eu gostaria que... É porque quando eu estou lendo, uma pessoa está perguntando a relação da serotonina com a crise de enxaqueca. É uma resposta mais longa. A enxaqueca tem fenômenos de vários níveis vasculares, neuroquímicos, mas parece que os enxaquecosos, classicamente, parece que tem uma diminuição da serotonina. E essa diminuição da serotonina predispõe à vasodilatação da serotonina, um grande vasodilatador. E é uma das teorias da vasodilatação mediada pela serotonina. É por isso que os triptanos agem porque contraem a serotonina. Mas existe uma polêmica. Alguns dizem que a serotonina está aumentada ou está diminuída, mas o mais consensual é que existe uma diminuição da serotonina. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Mandaram perguntar sobre o glúten aqui. Olha, eu, nesse livro, não escrevi sobre o glúten, porque é um capítulo à parte. Mas eu percebi já que tem um livro chamado Barriga de Trigo. Foi o livro que lançou. Eu li esse livro que fala sobre o glúten.
e atribuir o glúten a todos os males do mundo. Não é assim. Quem lê aquele livro acredita que se você parar de comer glúten, você está salvo pelas próximas 3 encarnações. Isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Então, o glúten, tem algumas pessoas intolerantes ao glúten, e eu noto que o glúten, tem vários estudos mostrando que o glúten em excesso faz mal, mas não tanto quanto dizem. Uma coisa preocupante é que os alimentos sem glúten já são o terceiro tipo de produto mais vendido no mundo e geram lucros extraordinários. A pimenta preta também ajuda na absorção da cúrcuma. Dizem que sim, eu não tenho certeza. O azeite ajuda, agora não sei o resto. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Bom, eu estou lançando também, esqueci de falar, fiquem atentos, eu vou lançar um curso agora sobre alimentação. Não é um curso de nutrologia, não, é um curso de alimentação, para vocês entenderem o que o alimento faz, como usar os alimentos em benefício da sua saúde e como eles geram malefício. Então, eu vou anunciar, e quem tiver interessado, entre no nosso site e se informe. Por que os fumatriptanos inflamatórios aliviam tanto a crise de enxaqueca? Na crise de enxaqueca, as drogas de escolha são os anti-inflamatórios hormonais e não hormonais, porque a enxaqueca tem um dos aspectos da enxaqueca é uma inflamação neurogênica, comprometendo o trigêmeo. E essa inflamação neurogênica é minimizada pelo uso dos anti-inflamatórios não hormonais e hormonais. E a serotonina a serotonina desarmonizada parece ser um problema. Aí está perguntando aqui, na acupuntura se faz lesão de isquemia? Peraí, deixa eu perguntar aqui. Não, quando você insere uma agulha de acupuntura, ela libera, ela leva uma lesão, faz uma lesão sim. E nessa lesão ela libera histamina, ela também libera badicinina, mas ela libera também ácido nítrico, que diminui o fator inflamatório. Tem estudo mostrando que, apesar da acupuntura repetida gerar uma lesão periférica, ela também diminui a liberação de fatores como fator necrótico tumoral alfa e bradicinina. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu vou dar boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Para quem está com depressão, deve ser zinco. Você pode usar o zinco, você pode usar assim, 15 miligramas ou 30 miligramas de zinco diário para fazer o zinco. Pode associar o zinco com a vitamina D, com a cúrcuma. Tá? O zinco também tem uma ação anticarcinogênica, porque mais tem. Nunca foi dado na faculdade. O glúten eu já falei. Para o paciente com obesidade, você faz todas as suplementações ou faz mediante... Não, para o paciente com obesidade, eu não faço suplementação nenhuma. A primeira coisa é induzir a fazer atividade física, a dormir melhor. Nesse livro, eu escrevi um capítulo só sobre obesidade. O que é obesidade? Eu mostro toda a teoria da obesidade, a fisiopatologia da obesidade e o que trata. A obesidade é atividade física, doutores. Tem estudo mostrando que quanto menos você dorme, mais você engorda. Então, você tem que iniciar atividade física, controlar a alimentação do paciente. Obviamente que o riso obeso ele come muito, mas come muito que não deve. Você tem que fazer uma solicitação de exames, inclusive dos micronutrientes do paciente, para repor o que está faltando. Não ficar repondo desajeitadamente. Dermato, gostou, vai comprar, parabéns. Pedir para ter um foco. O que é um cardápio saudável? O que é um cardápio saudável? O que é pior? É só se tirar o pior. O xilitol é um adoçante bem melhor que o aspartame,
bem melhor que os outros, mas é o menos ruim, mas o único bom é a stevia realmente. Um cardápio saudável, doutor, é um cardápio que não tem a menor quantidade de carne possível, que não tem nenhum embutido, que não tenha bombom, chocolate, chiclete, guaraná, Coca-Cola, docinho, esses industrializados todos, né? Que tenha muito arroz, feijão, muitas frutas, muitas verduras, os cereais, as leguminosas. Isso é uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória. Você não tem nenhum mistério, não. Você comer arroz, feijão, aqui em Recife chama macaxeira, aí chama aipim, você comer inhame, não sei como é que chama. Isso tudo é extremamente saudável. Certo? Se eu comer arroz, feijão, grão de bico, gergelim, tem estudo mostrando que as pessoas que comem gergelim diminui muito, muito a extração de artrose, principalmente a artrose de joelho. Está mostrando também que quem come gergelim, semente de gergelim, isso eu estou falando, tudo isso que eu estou falando é baseado em estudo científico, que o gergelim ele diminui a predisposição à catarata. Então, o cardápio saudável é o bom senso. Quem quiser se inscrever no curso de alimentação, já estamos com o número, você pode ligar para o 381, que é Recife, o curso vai ser online. 3269-8104. 3269-8104. 81, fale com Dona Marilene. A Dona Marilene está preparando uma lista para a gente iniciar esse curso quando tiver o número suficiente de pessoas. Vai ser um curso online e que a gente vai caprichar ao máximo, em todas as aulas bastante ilustradas. Nosso livro é muito ilustrado e vai se basear nele. Algum inibidor da aromatase natural? Não conheço, viu? Não conheço. O pessoal da ginecologia está perguntando, hein? Qual seria a carne menos nociva ao organismo humano? O Antônio está perguntando. A carne de peixe, se você não, todas as carnes, quando elas são aquecidas acima de 100 graus Celsius, elas formam substâncias tóxicas. Mas quem forma muito menos é a carne do peixe, certo? Então, se você quiser comer carne, como do peixe. A galinha eu não sei qual é a carne pior, a carne vermelha ou a carne da galinha. O pessoal fala assim, não, porque galinha tem hormônio. Galinha tem hormônio, não, doutor. Quem tem hormônio é a carne vermelha. A galinha tem muito antibiótico, certo? Qual a proporção ideal de DEA e EPA? Pode ser meio a meio, não tem nada disso. O sono. Tem estudo mostrando que se você comer ômega 3, ou ômega 3, tanto EPA como DEA, não tem só estudo. Na minha prática clínica, eu noto que é uma suplementação que melhora o distúrbio do sono. Eu não recomendo a curcumina manipulada, não. Eu abri uma cápsula daquela, é uma cápsula que vem a curcumina, que não é misturada fora, né? O fone para inscrição é 81, que é Recife, é Pernambuco, é Recife, aliás. 81-3269-8104. 81-3269-8104. Fala com Dona Marilene. Tem também o livro Cérebro do Tetrig. É uma porcaria esse livro. É escrito por um americano. Com todo respeito, é um amontoado de besteira. Esse cara que viu sobre glúten e cérebro, ele é amigo do outro. Fico citando ele do outro. É muito radical e de muita coisa besta, viu? Olha, a alimentação, as pessoas querem tratar do sono comendo chocolate, tomando cafeína, chá cheio de cafeína, comendo alimentos inflamatórios. Então, quanto menos inflamatória for sua alimentação, quanto melhor for suas membranas. Quanto melhor for suas membranas celulares, maior será a sua plasticidade neuronal e muito mais chance você tem de curar o distúrbio do sono. Nós estamos organizando, não sei se vai dar certo, a doutora Clélia, que é neurologista lá do HR, ou do HR do HC, nós estamos organizando um curso só sobre distúrbio do sono.
a gente, por conta dessa pandemia, a gente atrapalhou muito esses cursos, mas nós vamos lançar um curso sobre o curso avançado de dor e vamos lançar também um curso sobre o sono. Isso não depende só de mim, mas sobre distúrbio do sono. Tratar sono, a crisina bloqueia a aromatase, que faz a conversão da testosterona. Eu não sei, não posso, quem falou foi Alessandro. Alessandro, obrigado pela informação, mas eu não sei informar isso a respeito, não li nada a respeito, né? Então, ele diz que é um alimento que pode agir na aromatase. A teoria polivagal, não sei de que se trata a teoria polivagal, que me perguntaram aqui para mim. Ômega 3 sempre e 6. Não, 9 jamais não. Ômega 9 é excelente. Ômega 9 tem ação anti-inflamatória muito importante. Ômega 9, o azeite de oliva é rico em ômega 9, ele é um ácido graxo monoinsaturado, excelente, não tem nenhum problema você consumir ômega 9. E ômega 6 também, você não pode, você tem que diminuir o ômega 6, aumentar o ômega 3 e o ômega 9. Acho que não tenho mais perguntas, não. Bom, muito obrigado a todos. Eu vou anunciar brevemente, outra aula sobre alimentação. Também vou fazer uma live agora para quem estiver interessado brevemente sobre dor neuropática, inclusive com vários vídeos. Estou preparando uma live sobre a microbiota, com muitos detalhes, muitas imagens, para tentar desvendar o que é a microbiota intestinal e outros que eu vou anunciar também. Muito obrigado a todos, felicidade, muita paz. Muito obrigado a todos vocês.